nossas necessidades e boas condições para o trabalho. Muito bem. Não, eu tenho Processo, Vossa Excelência, por favor, ministro Renato. Pois não, senhor presidente, são dois processos. Número para apregoar, por favor. São dois processos que correm junto. Processos correm junto. Isso. É o EDRR 65800, dígito 499, e EDRR 65840, dígito 8399. Apregou este. Relator excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva. Embargos em recursos terroristas 65.800 de 1999, corre junto ao processo 65.840 de 1999. Ministro Renato, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu recebi duas petições, uma da Itaipu e do Cinef, noticiando um acordo. É um acordo, na verdade, com cláusulas gerais, cuja implementação dependerá da adesão dos reclamantes, e com prazo, me parece, de 45 dias. Há também uma petição da Itaipu, que eu recebi, chegou ontem à noite, só hoje pela manhã que tive conhecimento, em que ela pede o desapensamento dos autos, desmembramento dos autos, e também pede que se remeta os autos a um núcleo de conciliação. Então, eu estou tentando equacionar os dois requerimentos e proporia, naturalmente, sob censura dos senhores ministros. Primeiro, eu proporia a homologação do acordo que foi noticiado no processo 065.800, justo 499, e proporia ficar com vista regimental para analisar o requerimento da Itaipu, que hoje eu não tenho, agora não tenho elementos para avaliar a conveniência ou não de separação desses processos ou de se remeter ao núcleo de conciliação. Então, essa é a minha proposta. Vossa Excelência propõe, submete ao colegiado, a homologação do acordo apresentado, que vai para a sua efetivação, para a sua dimensão. Vai depender de manifestação dos substituídos. Adesão dos substituídos. E será a primeira manifestação. E fica com vista dos autos, para apreciar, porque parece-me que há um outro grupo de substituídos, né? São dois processos conjuntos. Sim. Não precisa ver. Sim. Doutor Estevão Mali. Se permite, pela ordem, para subsidiar a decisão de Sua Excelência o eminente relator e de todos os integrantes da egrégia sessão, não há hipótese de acordo no tocante ao processo dos engenheiros. Não há. Não há. Nesse momento, não há, e, portanto, o encaminhamento ao núcleo de conciliação, infelizmente, não surtiria efeito num processo que já tramita há 14 anos, senhor presidente. Eu submeteria essa questão a Vossas Excelências, particularmente ao eminente relator. Senhor presidente. Ministro João Estaracão. Senhor presidente, como visto, houve acordo, é um processo que envolve dois sindicatos. Os não engenheiros, o sindicato representativo dos não engenheiros firmou acordo com a Itaipu e o sindicato dos engenheiros não o fez ainda nesse processo. O que me parece importante ponderar, senhor presidente, é que não convém o julgamento imediato do recurso de embargos envolvendo ambas as partes. Nisso estou de acordo com Sua Excelência o ministro relator, em que se faz necessário a homologação pronta do acordo já firmado e aguardar-se para um ulterior, a meu juízo, desmembramento das causas, de maneira a que, já que não há perspectiva de conciliação com os engenheiros, com o sindicato dos engenheiros, que haja o julgamento, então, do recurso de embargos no tocante a esse sindicato remanescente e, eventualmente, no tocante
aos substituídos do sindicato, mais precisamente do sindicato Sinef, que representa os não engenheiros, porque, eventualmente, já que é um acordo condicionado à manifestação individual dos substituídos, pode surgir um ou outro empregado, muitos empregados, enfim, que não estejam desejosos de subscrever, de aderir à transação, de modo que pode se fazer necessário também a continuidade do julgamento em relação a outros. Mas, de momento, penso que o julgamento de imediato do recurso de embargos afetaria, desestimularia, desencorajaria, inibiria o acordo já consumado. Estou de acordo com o relator em suma, mas no futuro penso que deveríamos nos encaminhar para o desmembramento com base em que não subsistem os fatos que determinaram a conexão, não há a conexão que determinou a reunião dos processos na quinta turma e, portanto, eles devem seguir em caminhos paralelos. Sim. Eu submeto à apreciação dos senhores a proposta do eminente relator, no sentido de homologar, e ele fica com vista, já tendo ciência da ponderação do advogado do... O senhor quer falar alguma coisa, Teixeira? Se Vossa Excelência permitir, senhor presidente. Eu apenas sou o porta-voz da angústia dos autores do processo dos engenheiros. O julgamento começou no ano passado, não há perspectiva de acordo. No outro processo, o acordo já foi formalizado, ele não sofrerá, portanto, as consequências desse julgamento. Não existe uma decisão que tenha estabelecido uma conexão entre os dois processos e, portanto, eu encareço a egrégia sessão que ultime o julgamento que já se iniciou em maio do ano passado. Esse é o pleito dos engenheiros. Muito obrigado, senhor presidente. A doutora Vera quer se manifestar? Excelência, esse processo aqui envolve Itaipu e Nacional. Sim. O que ocorre? Examinei os autos e verifico que isso e nós temos que sanar sob pena de ter, eventualmente, ser levantada qualquer nulidade. Desde dezembro de 2007, o processo vem sendo julgado, mesmo com acompanhamento em sessão de procurador, mas não há parecer no processo. Considerando que vai continuar, eu vou solicitar o envio dos autos na parte que continue, até com ciência ao Ministério Público também, dos termos do acordo, independente da homologação ou não, só para ter conhecimento dos termos do acordo ao Ministério Público. Eu, como ministro Renato, eu realmente não conheço o ministro. Senhor presidente, desculpe, eu não... Ele fez uma ponderação. Remeteu ao Ministério Público? Remeter para a manifestação. Que não há, ministro, até agora, e é uma questão bastante, tem várias questões envolvidas nesse processo. Senhor presidente, a dificuldade é que o julgamento já se iniciou. Mas isso, em qualquer fase do processo, de acordo com o artigo 86 da Lei Complementar 95, é possível, a pedido do Ministério Público, a pedido do relator. Não está ainda... Quem sabe, senhor presidente, Sua Senhoria, desculpe, Sua Excelência, possa, na sessão de prosseguimento, exarar parecer oral. Antes Eu preciso de vistas. Nesse caso, eu preciso de vistas. Excelência, eu não tenho condição de... eu já examinei. Mas fica a critério de Vossa Excelência, senhor presidente. Mas eu posso exarar, mas acho que tem que ir para exame. Bom, quanto a determinar formalmente o exame ao Ministério Público, eu, com todo respeito, considerando que o julgamento já se iniciou com a presença do Ministério Público e não se manifestou, eu não vejo fundamento técnico para fazer essa concepção. Nós vamos... Bom, parece-me que há uma concordância com a proposta do eminente relator, porque há uma questão técnica, salvo o melhor juízo. O acordo celebrado vai depender de manifestação dos substituídos. Como o julgamento se iniciou, um único julgamento, um voto abrangendo os dois processos. Sim, senhor presidente, os dois processos correm junto E já emiti voto em relação aos dois processos. Vossa Excelência emitiu um voto com relação aos dois processos. Então, em relação àqueles substituídos que não concordarem com o acordo cujas premissas estão estabelecidas, haverá prosseguimento no processo. Então, eu não vejo como nós vamos prosseguir agora. Eu tenho, pelo menos, respeitar o prazo que está
estabelecido para os substitutos se manifestarem. Após o que, o apelo do advogado, do sindicato, né, do sindicato dos engenheiros, nós vamos acolher com a devida atenção. Presidente, Vossa Excelência pode, por gentileza, autorizar, então, o registro do Ministério Público, nesse aspecto, com todas as vênias, a sua inconformidade, a minha inconformidade representando o Ministério Público, porque, em caso a não remessa, estaria violando o inciso 2º, artigo 83 da Lei Complementar 75, com todas as vênias e com maior respeito que nutro a esta Corte, a Vossa Excelência. Mas aqui há necessidade, nós podemos correr o risco de ter futuramente uma nulidade arguída de processo. Então, por essa razão só. E até como vai ser transferida ao julgamento, não vi. Senhor presidente, Doutor Alberto. essa palavra pela empresa Itaipu, só para prestar uma informação, como o colega prestou também, dizendo que não aceita o acordo, o sindicato não aceita, mas informar o plenário de que o acordo não foi submetido à Assembleia dos Engenheiros. A decisão parte diretamente do sindicato, mas os engenheiros não apreciaram a proposta, como o Sinef fez com os seus representados. Levou uma Assembleia e a Assembleia Geral dos Empregados aceitou o acordo. No caso dos engenheiros, sequer foi submetido à categoria a proposta de acordo. É uma informação relevante para que o plenário saiba que os engenheiros em si não têm conhecimento da proposta, só o sindicato. Presidente, pela ordem. Por essa razão, mas... Doutora. Eu sou a procuradora do Sindicato dos Engenheiros. Senhores ministros, o que está em jogo no acordo são duas questões. São direitos individuais que vão ser remetidos à apreciação dos substituídos, mas antes da questão individual, existe uma discussão coletiva, que é a prática das obrigações de fazer que foram prolatadas nos autos. Duas. Temos a obrigação de fazer, de incorporar um percentual que a empresa, neste acordo, não concorda em incorporar, então ela paga o valor retroativo, mas não incorpora o percentual, e continuar pagando, dever pagar a partir de agora, o adicional de periculosidade de forma integral. Então, o acordo que a empresa propõe hoje, ela não cumpre as obrigações de fazer. Então, é uma questão coletiva. E o Sindicato dos Engenheiros não remeterá à apreciação individual antes que a questão coletiva seja solucionada, porque é um dever do sindicato. O sindicato tem o dever de buscar o cumprimento da lei. E faz isso desde 1994, do ponto de vista negocial. E, a partir de 99, faz judicialmente. Nós buscamos, nesse processo, o cumprimento da lei. Ou seja, incorporação daqueles percentuais que foram suprimidos e pagamento do adicional de periculosidade de forma integral. E a empresa, neste acordo que propõe, e ela não vai reconsiderar isto, porque já inúmeras reuniões já deixou claro, e nós temos as atas, a ata foi juntada recentemente nos autos da última negociação, não fará isso. Então, os sindicatos engenheiros, não há possibilidade de acordo sem cumprimento da lei. E para os engenheiros, eventual adiamento, sem dúvida nenhuma, é um grande prejuízo, considerando que há 18 anos negociam esse tema e há 14 anos aguardam julgamento. Então, nós pedimos, clamamos pela categoria que efetivamente se dê continuidade ao julgamento. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Eu submeto a apreciação dos eminentes pares a proposta do relator. Sou da cor, senhor presidente. Eu fico vencido, presidente. Vossa Excelência fica vencido? Em que parte? Em que parte? Eu fico vencido assim. Se houve um acordo celebrado com o Sinef, ele se aperfeiçoou. Não, mas... A consequência de condicionamento, a adesão ou não, ele passou pela Assembleia e o legitimado é o sindicato. Aqui o legitimado é o sindicato, Sinef. E o processo da Senge, que foi reunido de forma por fundamento em conexão, se há o acordo que extinguiu o processo no julgamento de mérito, encerrou o problema. Ou há um acordo ou não há um acordo.
Não há meio acordo. Ou há um acordo ou não há um acordo. Se houver acordo, então extinguir o processo com julgamento de mérito. Problema de quem vai aderir ou não aderir é outra história, a repercussão jurídica disso é diferente. Agora, ficou o outro processo. E o outro processo se julga. Pronto. Estou vencida por isso. Alguma outra manifestação? Senhor presidente, como relator, eu tenho, os senhores advogados já estiveram no meu gabinete mais de uma vez e já tenho conhecimento desse pleito do Sindicato dos Engenheiros. Compreendo que esse processo é muito antigo e está tramitando há muito tempo. E exatamente por isso é que nós temos que ter cautela, para no finalzinho do processo não criarmos um incidente que, no final, crie mais morosidade na execução. Foi feito um acordo aprovado pela Assembleia. O que se está propondo a homologação, a rigor, é só para dar mais segurança jurídica a este acordo. Na verdade, os substituídos terão que aderir. Em relação aos que não aderirem, prosseguirá o julgamento. São esses os termos do acordo. A causa de pedir, ao que me lembro, elas têm identidade, de modo que o julgamento de um processo, sem dúvida, poderá interferir no processo de adesão do acordo firmado no outro processo. De modo que eu vejo, a meu juízo, para quem já esperou tanto, esperar mais 40 dias, 45 dias, 60 dias, não trará prejuízo maior do que o prejuízo que já ocorreu, mas pelo menos dará segurança. É por isso que eu estou fazendo esta proposta, presidente, inicialmente. Presidente, só uma questão de ordem. Ministro Nesse Luiz? processo, o ministro Lélio é o primeiro vistor e eu sou o segundo. Não, sim. Então... Mas o relator está pedindo. Só nessa aí para dizer que... Sim. Sim. Vossa Excelência está de acordo com a proposta. Estou de acordo com a proposta. Estou dizendo, eu sou o segundo vistor e Vossa Excelência é o primeiro, não é mesmo? Sim, os votos estão prontos. Eu consigo em ata que o representante do Ministério Público requeriu que fosse concedido prazo com vista para se manifestar nos autos. Não é isso, pedido indeferido pela presidência, considerando que o julgamento já se iniciou e sempre, em todas as assentadas, com a presença do representante do Ministério Público. Protestos registrados pela vice-representante do Ministério Público. Invocando 83.2, excelência da Lei Complementar 75. Invocando o artigo 83, inciso 2 da Lei Complementar 75 de 1993. Muito bem. Eu só solicitaria ainda, excelência, que Vossa Excelência autorizasse notas degravadas de tudo que foi dito aqui, porque eu vou pedir também, depois vistas os autos, só menos para extração de peças com relação ao conhecimento do acordo independente de homologação desse tribunal, do acordo firmado, para que nós tenhamos conhecimento dele, dessas questões que foram levantadas aqui, e de eventual interligação entre qualquer outra atuação que venha paralelamente sendo investida pelo Ministério Público. Eu pediria vistas depois, em secretaria, vou pedir a vista para a extração de cópias, mas eu pediria notas degravadas, Vossa Excelência me autoriza. Deferido o pedido Muito do obrigada. Ministério Público quanto à nota degravada dessa sessão. Tá? Essa é entregue à Sua Excelência. Já constamos a proposta do eminente relator? O ministro Renato propôs a homologação, já constei? Já está tudo registrado? A proposta foi acolhida, sendo homologado o acordo. Não é isso, ministro? E determinada a retirada de auto. Senhor presidente, para analisar a petição da... Para análise da petição das petições. Uma delas já foi apreciada, Sim. senhor presidente, o encaminhamento do acordo. Sim. E devido encaminhamento do julgamento do processo. Muito bem. Vencido o ministro Vieira de Mello Filho, quanto à homologação do digo, no sentido de que, homologado o acordo, o julgamento deveria prosseguir.
É essa a posição de Vossa Excelência? Homologado o acordo, prosseguir em julgamento do processo docente. A gente envia até. Tudo bem. E assim se decide. Eu nunca vi uma sessão tão complicada na SDU. Vocês me desculpem. Agora, como esse processo aqui é simples, eu só vou apregoar um processo que eu sou de relator, porque eu não vou voltar, tá? De um minuto só. Porque eu mudei o voto, era um voto antigo, o ministro Augusto está com vice, eu acho que não tem dificuldade nenhuma que eu estou com o voto fora da jurisprudência, o antigo voto, até uns 3 anos. Eu aprendi mão da vista. Né? Apregoei rapidamente o processo. Presidente, só, se Vossa Excelência puder repetir a proclamação. A proclamação é que o acordo está homologado. E com relação ao processo dos engenheiros, fica vencido o ministro Luiz Felipe, é isso? Não, sim. Porque o ministro Vieira de Mello, ele quer um prosseguimento imediato. Você entende? Não é essa a posição. O único voto nesse sentido. É o único voto nesse sentido. Perfeitamente. O ministro Renato não disse que vai continuar, mas o ministro Renato pediu vista para analisar, apreciar a petição e dar continuidade. Portanto, está retirado de pauta. Está retirado de pauta. Muito bem. Muito obrigado. Apregou este processo em que eu sou relator e o ministro Augusto César é o revisor. Relator excelentíssimo, senhor ministro Carlos Alberto. Barcos em recurso de revista 67.400 de 2009. O julgamento desse processo foi suspenso em virtude de vista regimental concedida ao excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Após o excelentíssimo senhor ministro relator ter consignado voto no sentido de conhecer os embargos por divergência jurisprudencial e no mérito negar de provimento. Não participa do julgamento excelentíssimo senhores ministro Vieira de Mello e José Roberto Pimenta em razão do impedimento. Não participar do início do julgamento os excelentíssimos senhores ministros Ives Gandans Martins Filho, Aloysio Corrêa da Veiga Dora Maria da Costa e Alexandre Belmonte. Eu sou relator, eu tinha inicialmente proposto o conhecimento e negasse o provimento, a matéria de equiparação salarial em cadeia, suma 6, com aquele entendimento que nós afirmamos. Eu estou me ajustando pelo que eu estou conhecendo por divergência e dando provimento, restabelecendo o acordo regional no sistema como propôs no voto. O ministro Augusto César está com vista. Estou acompanhando Vossa Excelência. Me acompanha. Senhores ministros. Bom, a matéria é essa, inclusive o ministro Aloysio, e assim se decide. Eu suspendo os trabalhos e vamos retornar às 14h30. 14h30 hoje foi muito. Sob a presidência do ministro Ives Gandara.